de Jesus. Amém? Queridos, semana passada a apóstola falou sobre a Páscoa, mas é um assunto bem extenso e poderíamos falar um mês inteiro sobre o que a Páscoa representa, e hoje a gente vai falar um pouquinho mais daquilo que a Páscoa ministra. Claro que é difícil esgotar um assunto desse tão rico, tão poderoso, tão cheio de revelações, mas hoje eu creio que Deus vai trazer mais alguma coisa para os nossos corações. Deus sempre faz isso. Deus ele tem o interesse de acrescentar conhecimento aos nossos corações. Aliás, Deus ele tem o prazer de revelar Jesus para os filhos através da palavra. É o que Deus quer fazer. Revelar Jesus, o amor dele através da palavra do Senhor. Eu creio que essa noite mais uma porção da palavra que fala sobre Páscoa, sacrifício, amor sacrificial, justiça de Deus, vai trazer essa verdade aos nossos corações e a gente vai conhecer Deus um pouco mais. A gente vai estar um pouco mais perto dele, entendendo um pouco mais quem ele é. Amém? E tendo condição de, conhecendo ele mais, ser mais grato a ele, devolver em gratidão, devolver em devoção, em respeito, em honra. E é assim que acontece. Quanto mais você conhece a Deus, mais você respeita, mais você honra, mais você descansa. Por isso que a Bíblia fala, conheceis e prosseguir em conhecer o Senhor. Então é um processo, conhecer Deus, conhecer mais. Se Deus é infinito, amém? Então tem muita coisa dele que eu preciso aprender. E a Páscoa vem do hebreu, a palavra Páscoa vem do hebreu Pessah, que significa passagem. A apóstola falou, algumas coisas a gente vai falar parecido para chegar a uma conclusão lá na frente. Então a origem da Páscoa está lá em Êxodo 12, de 5 a 14, quando o povo estava escravizado no Egito, e era necessário uma libertação. O povo estava agarrado, eles não conseguiam sair sem a força de Deus, sem um operar de milagres de Deus. Então, existem momentos na vida, e a gente tem que saber que a Bíblia, mesmo quando conta uma história lá do passado, essa história do passado, ela nos alcança em algum momento. Vocês estão comigo? Vamos lá, ó. Tudo que foi escrito, a Bíblia fala, para o meu proveito tudo que foi escrito para quem? Para o meu proveito. Então, o proveito dessa história é o seguinte: existia um povo que estava num lugar, numa geografia, que nem precisa ser física, que eles queriam sair dali. Eles tinham promessas para sair daquele lugar, mas eles não conseguiam sair daquele lugar com suas próprias forças. Então, existe no ser humano, na nossa condição humana, lugares que a gente entra, espirituais, até físicos, que a gente não consegue sair por algum conjunto de fatores que às vezes a gente nem consegue compreender, mas a gente fica preso naquela geografia, naquela circunstância, naquela situação. Pode ser de alma, como eu falei, pode ser financeira, pode ser física, pode ser o que for, mas você fica preso. E é necessário uma intervenção divina na sua vida para que aconteça a libertação. E foi o que aconteceu naquele povo. Eles tinham uma promessa, eles queriam ir para a terra prometida, eles tinham identidade de nação, eles tinham história, tinham tudo, mas não conseguiam sair da escravidão. Então, se eu entender o que aconteceu e deixar Deus fazer na minha vida, entender o que aconteceu, eu posso sair de lugares que eu estou escravizado. Amém? Quem aqui já se sentiu assim, travado na vida? Vamos lá. Com ninguém? Você só tem gente aqui voando, hein? Queria ir e tal, e não vai. Eu tinha um sonho, um raio no sonho, também que já acabou, que eu queria avançar, um sonho muito doido. Eu queria avançar, mas tinha um troço me segurando, eu queria ir e não ia, cara. Eu falei, gente, que raio esse negócio me segurando. Alguém já teve esse tipo de sonho, não? Cara, você quer ir, o troço te puxando. Eu falei, me larga, capeta, que eu quero ir para frente. E às vezes na vida você está querendo avançar, está querendo conquistar, está querendo ir para o próximo nível, para a próxima etapa, abrir o seu novo capítulo da sua vida, e parece que está agarrado, está agarradinho ali, e esse povo estava assim. Então Deus foi lá e providenciou uma Páscoa, e a gente vai entender assim, os pormenores do que estava acontecendo ali no reino do Espírito, na alma dos homens, na vida. E eu queria ler só um textozinho aqui que está em Êxodo 12, do 12 em diante. Êxodo 12, do 12 em diante. Eu passarei pela terra do Egito, o Senhor falando, na noite da Páscoa, e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito
eu farei juízos. Deus falando que aquilo era um ato de juízo divino. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga nem mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Esse dia será para a vossa memória. Vocês vão celebrar por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis como estatuto perpétuo. Então Deus está falando aqui de juízo, que tinha um juízo a ser feito, e quando ele viu o sinal do sangue, naquele lugar onde o sangue era encontrado, o juízo não acontecia, porque já tinha sido pago o preço que o juízo cobrava. Então, o contexto histórico da Páscoa mostra esse povo escravizado, como eu falei, no lugar que do início foi lugar de livramento. O patriarca Jacó, Israel, foi trazido por José, e assim toda a sua família foi salva de uma grande fome. Lembra da história das vacas magras? Vocês lembram disso? Foi um sonho que o faraó teve, olha, vai vir um período de vacas gordas, depois vacas magras, e tem gente que ainda não... Já ouviu esse termo no ditado popular? E cai nas vacas magras. Isso vem da Bíblia, vem desse texto aqui que está em Êxodo, que foi o sonho que Deus colocou na vida de Faraó e que José foi lá e interpretou, que as vacas magras seriam 7 anos de muita escassez, e eles passaram por esse tempo de escassez, mas como Deus deu uma estratégia para José, eles venceram o tempo de escassez. Então, todo aquele que está perto de Deus e ouve o céu, mesmo em tempo de escassez, vai ter uma estratégia para passar pela escassez, tendo fartura. Digo, receba essa palavra. Amém? Então, quando falarem de tempo de escassez, você se liga com o céu, que o céu vão ter celeiros com fartura armazenada para te suprir no tempo de escassez. Amém? Por isso que a Bíblia fala, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu o quê? Não serei atingido. Você está aqui, está vivo. Amém? Então Deus te sustentou até aqui. Você pode aplaudir o Senhor? Então toda a família de José foi guardada pelo Senhor naquele período de grande escassez e estavam vivendo em fartura. Na melhor terra, inclusive, na terra de Gozém, que era uma terra muito boa. Mas o que eu quero trazer para vocês aqui é que aquele lugar era um lugar de livramento temporário. Era um lugar que Deus estava providenciando, mas era um lugar temporário, de livramento temporário, e que eles deviam ir para a promessa que Deus tinha para aquele povo. Então tinha uma promessa em outra geografia, tinha algo em outro lugar, e eles tiveram chance de sair, mas eles ficaram ali. Eles tiveram o livramento temporário, mas eles foram ficando. Foi necessário, então, uma intervenção para que eles saíssem. A bênção do patriarca Israel previu esse comportamento na vida dos homens. Ficar em lugares que são temporários. Tá? E a gente vai falar mais sobre isso, mas você vai compreender. Uma palavra de Gênesis 49:15, o patriarca Jacó profetizou sobre os seus 12 filhos, e sobre Isacar ele falou o seguinte, Issacar, eu vi ele, e viu ele que o descanso era bom, e que a terra era deliciosa, e baixou os ombros para a carga, e serviu debaixo de tributo. Seria trabalhar por pagamento e não por propósito, tá? Então existe uma tendência humana de se acomodar em lugares que deveriam ser transitórios e não definitivos. Tem uma tendência humana de encaixar e ficar ali, de descer o ombro à carga, como em Gênesis 49:15 está falando, que Jacó profetizou sobre o filho dele. Olha, você vai ver que a terra é boa, que tem ali alguma coisa positiva, e você vai deixar os ombros à carga e vai servir debaixo de tributo. Ou seja, você vai abrir mão do teu propósito e vai receber um pagamento de dinheiro e não vai viver o teu sonho e o teu propósito. Então tem uma tendência humana de fazer isso. Por fim, essa acomodação nos faz encarcerados por medo de avançar para o próximo tempo da nossa vida, que é uma etapa nova. E às vezes o novo dá aquele medo. Quem aqui às vezes tem medo do novo? Todo mundo. Eu não sei o que vai acontecer. Às vezes a gente larga o certo
Quem já ouviu esse termo assim? Pô, você vai largar o certo pelo duvidoso? Já ouviu esse termo? É um termo razoável, sim ou não? É razoável ou não é? Ué, quando a gente veio para cá, a gente tinha um lugar que dava para 140 pessoas. E tínhamos um contrato ali, o lugar era bem arrumadinho, tinha um ar-condicionado, tinha a salinha das crianças, estava legal. Mas já estava tendo muito culto, estava assim, muita gente, graças a Deus, e não estava cabendo. E aí eu tinha a oportunidade de vir para cá, que era o duvidoso, e tinha um certo que era lá. E engraçado que o último dia do prazo do contrato da igreja que a gente congregava, o lugar que a gente congregava, Sabá, vencia numa data, e até aquela data eu não tinha fechado aqui ainda. Então eu deixei o certo pelo isso ditado dos homens, né? Mas para Deus eu dei um passo de fé. Amém? Porque Deus tinha promessa de crescimento. E eu acreditei na promessa de crescimento. E eu parti para dentro. Eu falei, Senhor, o Senhor vai fazer. E Deus fez. E você está aqui sentado dentro do milagre que Deus fez. Amém? Que seu pastor teve fé. Aleluia. E medo também, mas tive fé. E teve gente com a gente. Quem estava aqui naquele dia lá quebrando parede, pintando sei lá mais o quê? Né? Rodeamos isso aqui, tinha que ver que mico a gente passou. Flávio falou, Deus me deu uma palavra. Eu falei, qual? Aquela das 7 viradas, 7 voltas nas muralhas de Jericó. Eu falei, como é que é isso? Aí a gente tirou um dia, todo dia a gente vinha que dava uma volta. E aí, no 7º dia dava 7 voltas. Irmão. Pensa aquele bando de maluco rodeando o quarteirão. A gente passou na pizzaria ali, aquele cheiro de pizza de calabresa. Aleluia. E aí a gente rodava, o povo viu aquele povo andando, o garçom falou assim, hoje vamos vender pizza à vontade, né? Aí passamos, rodamos, fomos embora. Foram na concorrência, tinha outra pizzaria ali. E aí rodamos a segunda vez, os caras rodaram de novo, voltaram. E aí quando chegou a terceira, quarta, quinta vez, o cara falou, esses caras são doidos. Não, e a gente envergonhado, mas segurando o profético. E eu falei, gente, vamos orar em língua, para ninguém murmurar. Falei, só orando em língua. E quando chegar aqui na frente, a gente vai dar o grito para cair a muralha. E assim fizemos, e assim conquistamos. Porque o que é loucura para os homens, para Deus, é poder. Amém? E é assim que se conquista no reino do Espírito. Então temos uma tendência humana de nos acomodar em lugares que às vezes são transitórios, não são definitivos. Quantos pegam um emprego temporário para viabilizar os seus estudos e alcançar um sonho, contudo, se acomodam no emprego, desistem dos seus estudos e dos seus sonhos? Alguém conhece alguém assim? Olha, eu vou trabalhar aqui, não é o que eu gosto de fazer, é uma empresa legal, mas o meu sonho é terminar a faculdade, meu sonho é fazer tal curso, me casar e fazer outras coisas. E o cara começa a trabalhar, e dá incentivo, vai ter um aumento, começa a ter um dinheirinho. Aí ele fala, a faculdade é muito difícil, não vou não. E se acomoda num lugar que seria transitório, temporário, mas acaba sendo definitivo por esse medo de conquistar. Isso aconteceu com aquele povo e pode acontecer com a gente. Por isso que eu falo que essa história ministra a nossa história. E é também a nossa história. Então Noé trabalhou 100 anos para construir uma arca que lhe serviu por um tempo. Foi provisório, foi temporário. Porém, o propósito não era a arca. O propósito era salvar a família, era restaurar o mundo. Então, às vezes, a posição é bem remunerada, te dá dinheiro, te dá conforto, te dá segurança. Mas não se iluda, ainda é algo que te prende, é provisório. Mesmo que seja de ouro, ainda é uma gaiola, está te prendendo. Então, existem projetos que são veículos para a próxima fase da sua vida. São um meio para chegar e não um lugar para ficar. Eu vou repetir. Existem projetos que são veículos para a próxima fase da sua vida. Eles são um meio para você chegar, mas eles não são um lugar para você ficar. Você pegou essa? Então tenha coragem para ir para a próxima fase. É difícil, dá um friozinho na barriga, mas com Deus a gente vai conseguir. Amém? Pede a Ele força e você vai conseguir. Inclusive, eu botei aqui uma outra parte que é interessante também, que eu gostei que Deus deu. Inclusive, existem pessoas, preste atenção, que serão temporárias na sua vida. Elas chegam, elas são importantes naquele momento, mas elas vão embora. Elas não ficam.
E tem alguns motivos que eu coloquei pelo menos 3 motivos, tá? Eu não estou dizendo que são pessoas ruins, não. Existe esse tipo de gente também que é melhor que saia. Mas não é disso que eu estou falando. Pessoas boas, pessoas legais. Não estou dizendo da ruim, não. Ruim Deus vai tirar, amém? Tirar correndo. Mas não são pessoas boas, tá? Vamos lá. Primeiro motivo. Elas já não estão querendo viver na sua nova fase. Elas gostavam da fase anterior. Mas a nova fase que Deus está te colocando, elas já não encaixam ali. Por isso, quando algo novo chega, algumas pessoas vão. Está lembrando aí de alguma coisa? Sim ou não? Olha o que Deus está falando, gente. Tá? Novas fases. Um novo tempo. Tinha as amizades do Egito lá, com certeza alguns ficaram no Egito. O povo foi para a terra da promessa. Eles não andavam mais juntos, porque eles não iam fazer parte da nova fase. Então não tem problema não. São pessoas importantes, são pessoas abençoadas, mas elas não estão mais naquela nova fase, eles não são para aquilo. Segundo motivo, elas já estão entrando em outro nível e você ficou parado. Essa aqui é ruim. Tem gente que vai sair não porque você está entrando na fase nova, mas porque você parou e ela quer prosseguir. E você vai ver ela indo embora. E tudo bem. Ela está vivendo o momento dela na vida, já cumpriu o propósito do seu lado e está avançando. E você está ficando. Pedir para que Deus revele, né? E o terceiro motivo, simplesmente vocês têm propósitos diferentes. Aí não tem problema nenhum. Você vai continuar crescendo numa direção, a pessoa também vai continuar crescendo em outra direção, mas vocês têm objetivos diferentes ou formas diferentes. Até dentro, pode ser até dentro da igreja, dentro do evangelho. A pessoa quer crescer, mas de outra forma, de outra visão. Você não precisa se tornar inimigo da pessoa, falar mal da pessoa, ficar chateado com a pessoa. Se a pessoa foi útil, andou contigo, foi teu amigo, foi legal para te ajudar a chegar até onde você chegou, dê glória a Deus por isso, irmão. Seja eternamente grato. Amém? Não feche portas. Não acabe com amizades por conta disso. Amém? São nossos amigos. Tem visões diferentes. Ou estão avançando mais que a gente, ou estão ficando na fase que eles gostaram, ou simplesmente têm uma visão diferente. Vão para outra direção. Que eles prosperem na direção deles, mas que você também prospere naquilo que Deus está te confiando. Amém? Você entende isso? Segundo ponto. Houve uma direção de Deus para o seu povo escolhido. E dentro da instrução, uma verdade espiritual sendo revelada. Olha só. Houve uma direção de Deus para o povo escolhido. E dentro dessa instrução de imolar um cordeiro, existe uma verdade espiritual sendo revelada. Qual é a verdade? Um inocente pode dar a vida por um culpado. Deus está dizendo isso. A justiça divina tem que acontecer, por isso Deus providenciou morte expiatória. Isso aqui é uma verdade espiritual que a gente tem que compreender. A morte de Cristo no Calvário, na cruz do Calvário, pela minha vida e pela sua vida. Uma morte expiatória. É o que o Senhor estava falando. Virei sobre o Egito e executarei juízos. Ele veio julgar a terra. E quando ele via a marca do sangue, ele dizia o seguinte: aqui já foi pago. O sangue já foi derramado. O preço de morte já foi pago. Então ele passava por cima porque já estava quitado. E assim, quando ele vem sobre as nossas vidas nos julgando, porque não existe, a Bíblia fala que não existe na terra um justo sequer. Amém? Então, quando ele vem julgar a gente, nos encontra culpado. Mas temos a marca do sangue do Cordeiro em nossas vidas, amém? E ele passa pela nossa vida, vê a marca do sangue do Cordeiro e passa por cima. E somos absolvidos porque o preço já foi pago. Isso é uma realidade que parece, isso é tão óbvio, é muito óbvio. Mas é bom que isso fique bem claro na nossa vida, para a gente não se perder. Então, o Cordeiro que salvou e libertou o povo do Egito era uma figura de Jesus. E aponta como seria a salvação de toda a humanidade e a libertação da humanidade. João Batista foi testemunha disso. Está lá no Novo Testamento. Quando Jesus chegou perto dele, ele falou o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do... Quem falou isso? Então João Batista ele veio antes para poder testificar a respeito de Jesus, que seria o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 1 Coríntios 5, 7 fala o seguinte: de fato,
nosso Cordeiro Pascal, Cristo, foi imolado. Então, uma clara ligação entre essa libertação do Egito e Jesus libertando a humanidade, como morte expiatória, como sangue derramado, como vida por vida e justiça sendo feita. João 19,14. Diz assim: era o dia da preparação da Páscoa. Por volta do meio-dia, Pilato disse aos judeus: eis o vosso rei. Eles, porém, gritaram: fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: vou crucificar o vosso rei? E os sumos sacerdotes responderam: não temos rei senão César. Pilatos, então, lhes entregou Jesus para ser crucificado. Eles tomaram conta de Jesus. Carregando a sua cruz, ele saiu para o lugar chamado Calvário. E lá o crucificaram. Então Jesus morreu na Páscoa, ele é o Cordeiro Pascual, e morreu uma morte expiatória por nós. Então a história da Páscoa fala de justiça, diga justiça. A história da Páscoa fala de justiça. Então a gente tem que ter na nossa mente como se fosse um tribunal. Alguém pagando a pena que outro devia. Um inocente levando a punição de um culpado. Então a culpa era nossa. Jesus morreu pela minha vida. E eu fui salvo por isso. Eu fui liberto da minha culpa por conta disso. Então o preço foi pago. Tem gente que acha que fala, servir Jesus é de graça. Olha, para o céu custou um alto preço. O Senhor pagou um alto preço para que a gente tivesse uma vida de libertação. E é bom que a gente tenha um pouco dessa consciência crescente a cada dia, que essa consciência cresça a cada dia, para que eu não deixe isso passar em branco, para que eu viva de forma à altura daquilo que fizeram por mim. Não deixando o sangue ter sido derramado em vão. Vocês estão entendendo? O preço que foi pago, o sacrifício que foi pago. Não achar que isso foi em vão, porque foi um alto preço. Salmo 33 fala assim: ele ama a justiça e o juízo, e a terra está cheia da bondade do Senhor. Então Deus é um Deus justo. Juízo, aplicação imparcial de leis. Deus ele não podia deixar de aplicar uma lei, porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Então, se houve pecado, tem que ter morte. Então, o juízo é a aplicação imparcial de leis. Pois Deus já apontava, então, que aceitaria que Jesus fosse imolado pelas nossas falhas. A Bíblia fala que Jesus é o Cordeiro de Deus providenciado antes da fundação do mundo. Sabe o que isso significa? Que ele foi providenciado antes da fundação do mundo? Vocês estão comigo? Olha para cá um pouquinho. Deus ele ia fazer a humanidade, não tinha feito ainda, que antes da fundação do mundo, essa conversa aconteceu com certeza com Jesus. Estava lá Deus, Espírito Santo e Jesus. E ele fala, vamos fazer a raça humana. Eles serão a nossa imagem e semelhança. E nós vamos dar para ele o livre-arbítrio. Eles vão poder escolher tanto me servir ou a escolha deles. E eu vou colocar eles num jardim, e naquele jardim vão ter duas árvores. No centro do jardim vão ter duas árvores. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. A única árvore que eles não vão poder comer, eu vou colocar no centro do jardim, é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando o homem duvidar da minha bondade, do que eu estou fazendo para eles é bom, eles vão comer daquela árvore. E eles vão comer daquela árvore. Deus já afirmou. E chegou para Jesus e falou, Senhor, Jesus, meu filho, o homem vai fazer uma bagunça danada e eles vão pecar, e o salário do pecado é a morte. Você morreria no lugar deles? Jesus falou, eu morrerei no lugar deles. Porque a Bíblia fala que ele é o Cordeiro de Deus que foi providenciado antes da fundação do mundo. Então ele já sabia. Jesus não foi um plano B ou Deus remendando algo que deu errado. Ele já sabia que isso ia acontecer. O amor de Deus já entendia que isso ia acontecer. Que o homem ia catar aquela árvore do bem e do mal. E quando a gente faz isso, sabe o que é? É quando você abre mão daquilo que Deus tem para você e deixa de confiar na bondade de Deus para seguir teu próprio caminho. O que é a árvore do conhecimento do bem e do mal? Os homens, eles tinham total pureza diante de Deus e não sabiam de nada e confiavam em Deus completamente. Quando eles comessem daquela árvore,
o entendimento ia abrir, eles começavam a julgar as situações. E naquele julgamento eles iam fazer escolhas diferentes. Não confiavam completamente mais em Deus depois que comiam da árvore. O que a gente tem que fazer para voltar para Deus? Devolver esse fruto para Ele. Como que faz isso? Senhor, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu tenho as minhas vontades, mas eu vou fazer a tua vontade. Seja feita a tua vontade, não a minha. Foi o que Jesus falou lá no Getsemane. Foi a cura do que Adão fez com a árvore do conhecimento do bem e do mal. 1 Coríntios 3, 18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelo injusto, para nos levar a Deus. 1 Pedro 3, 18. Então podemos ver basicamente dois comportamentos diante do perdão dos nossos pecados pela morte expiatória de Jesus na cruz do Calvário. E eu queria falar sobre isso aqui. Preste atenção. Duas atitudes diante da morte de Jesus na cruz do Calvário. A primeira atitude, falta de temor diante do pecado, sabendo que temos quem pague a conta. Se você já percebeu, no Brasil tem a festa chamada Carnaval. E depois de um tempo vem a celebração da Páscoa. Sim ou não? Qual que vem antes? Carnaval, depois vem a Páscoa. Sabe o que é isso? Sabe não? A religião diz o seguinte, que a Páscoa é uma festa de celebração do perdão. Vocês estão entendendo? E que quando eu celebro essa festa, eu sou perdoado de todos os meus pecados. É a garantia que a Páscoa dá. A festa da expiação do meu pecado. A festa da expiação do meu pecado. Páscoa. Aí o que a sociedade religiosa que não tem uma ligação com Deus verdadeira pensa? Eu vou pecar bastante na festa da carne, vou liberar todos os meus impulsos carnais, porque lá na frente tem uma festa que vou ser perdoado em tudo. Olha só. Está entendendo? Então aqui eu vou liberar todos os meus desejos na carne e vou fazer tudo que eu quiser fazer, porque quando eu chegar na Páscoa eu vou pedir perdão e Deus vai me perdoar. Esse é o primeiro comportamento que muita gente tem. Quando tem um livrinho que fala que está usando o sangue de Jesus como se fosse um cartão de crédito. Eu peco, escorrego o cartão e peço perdão. Aí eu pergunto para você, uma pessoa que age dessa forma tem arrependimento? Sim ou não? Ela se arrependeu de alguma coisa? Tem arrependimento nessa pessoa? Você perdoaria uma pessoa que ela sabe que você tem um coração bom, que você perdoa tudo, e por conta do teu perdão, sempre presente, ela vai sempre errar com você? Você vai querer andar com a pessoa assim? Vamos lá, gente. Você vai querer andar com a pessoa assim? Pô, eu sei que esse cara é gente boa, legal demais, eu vou abusar da bondade dele e vou vacilar porque eu sei que é um cara gente boa. Você não vai querer andar com alguém assim. E a Bíblia fala que Deus conhece a intenção do coração do homem. Então, se existe uma intenção no nosso coração de errar, sabendo que Jesus perdoa, e Ele perdoa mesmo, já não tem arrependimento no meu coração. Sabe o que vai acontecer? Ele vai me perdoar e em seguida eu vou errar de novo. Eu não vou ter perdão porque simplesmente eu não quero andar com Ele. E outra, as consequências do meu pecado não são livradas pelo perdão. Deus pode me perdoar, e Ele perdoa a gente, mas a consequência do meu pecado, ela está ali. Amém? Ela está ali. Davi, quando fez o que fez, que traiu com Betseba, mandou matar o cara, fez aquele monte de coisa ali. Quando ele foi confrontado, ele, de verdade, ele se arrependeu. A Bíblia fala que ele caiu de joelho e, se voltando a Deus, diz, pequei contra Deus, somente contra Deus pequei. Ele se arrependeu genuinamente. Mas ele colheu as consequências do seu pecado. A Bíblia fala que a espada que ele usou para matar Urias nunca se apartou do seu reino. E o que ele fez escondido, que foi aquele ato de... Como é que fala aquele negócio, meu Deus do céu? A pouca vergonhice. Ele fez com a mulher lá, adultério, prostituição. Aquele negócio lá. Com a mulher escondidinha, foi feito ao céu aberto com seu filho e com as suas concubinas lá, com as mulheres. Foi um escândalo no reino. E Deus falou, olha, todas as áreas que ele pecou, ele foi assolapado, ele foi acertado.
Porque Deus perdoou, mas a consequência do pecado veio. Então o pecado tem perdão? Glória a Deus por isso. Mas tem consequência. Apesar de Deus às vezes amenizar ou liberar um pouco, mas tem consequência. E o segundo comportamento diante dessa morte expiatória no cruz do Calvário é não nos acharmos merecedores desse perdão. Nos acharmos imperdoáveis diante de alguma maldade que a gente cometeu. E tem gente que é assim também. Não recebe o perdão de Deus porque se acha impuro ou o que fez foi muito grave. Quem aqui já fez alguma coisa que falou assim, Senhor, será que Ele me perdoa isso? Não tem um negocinho de falar, acho que Deus não perdoa esse negócio, não. Foi demais. Mas a Bíblia fala que Ele perdoa todos os pecados. E aí tem uma palavra que está lá em João que fala o seguinte, ó. Caros filhinhos, olha como é que João fala, os seus discípulos. Filhinhos, estas palavras vos escrevo para que vocês não pequeis, não pequem. Se, entretanto, alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente por nossas ofensas pessoais, mas pelos pecados de toda a humanidade. Então, no primeiro caso, a pessoa, ela peca e ela não tem mais, como se a consciência tivesse cauterizado. Ela continua pecando. E no segundo caso, a pessoa acha que tem certos pecados que não têm perdão, são imperdoáveis. E aí, para finalizar esse segundo caso, 1 João 3,20 fala também o seguinte, pois se o vosso coração te acusar de algum erro, claro, certamente Deus é maior do que o teu coração e conhece todas as coisas. E às vezes o coração fala assim, aquilo ali não tem jeito. Aí olha só a palavra que Deus deixou. Se o teu coração estiver te acusando aí dentro, Deus ainda é maior que o teu coração. E Ele diz que te perdoa. Amém? Diga, todos os meus pecados estão perdoados em Cristo Jesus. Amém? Todos os seus pecados. Tem coisa grave que a gente já fez? Muita coisa. Imagina, eu não vou ficar falando coisa aqui, mas você pensa aí, tem coisas que são gravíssimas, mas Deus perdoa. O terceiro ponto. A história que culminou na Páscoa tem mais uma revelação. O propósito de Deus para libertar o povo. E essa revelação está lá em Êxodo 8:1. Êxodo 8:1 fala assim, depois disse o Senhor a Moisés, vá a Faraó e dize-lhe, assim diz o Senhor, deixa ir meu povo para que me sirva. Diga a Deus, me libertou para que eu o sirva. Amém? Entendeu qual é a libertação? Então, se Ele me libertou para eu servir, se eu parar de servir, eu vou voltar para o cativeiro. Só há liberdade quando eu sirvo a Deus. Deus me libertou. A Bíblia fala, se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então existe uma condição de libertação que depende de eu servir a Deus. Se eu não estiver servindo a Deus, eu posso voltar à escravidão. Então fomos libertos para servi-los, para servi-lo. Antes você servia o mundo, servia a carne, prazeres carnais, ao dinheiro, mamon, ao status pessoal, para agradar homens. Agora Deus te libertou para você servir a Ele, agradar a Ele. Servir é agradar. Para a gente saber quem a gente serve, é só a gente fazer uma pergunta bem sincera para a gente. Quem nós buscamos agradar? Quem a gente busca agradar é exatamente quem a gente está servindo. Ali eles serviam a Faraó e ao sistema que mantinha eles vivos, que colocava comida na panela. Eles estavam servindo como escravos ali. Então, para a gente entender, todo ser humano tem o seu Senhor. Não tem jeito. Elegemos, até às vezes de forma inconsciente, mas nós servimos alguém, nós escolhemos alguém e damos a ele um status de Deus na nossa vida. Às vezes porque queremos segurança, porque queremos poder, proteção,
visamos a subsistência, a satisfação, a felicidade, mas elegemos alguém para servir e nos devotamos a esse Deus. Servimos a Ele. Por isso que Deus falou, olha, quando eu libertar vocês, vocês vão me servir. Porque só servindo a Deus vocês vão continuar libertos. Porque quando eu começo a servir a minha carne, quer ver uma coisa? A pessoa que é escrava do pecado, ela é livre? Ela é escrava dos prazeres da carne. Ela não consegue se livrar daquilo que ela gosta muito de fazer. Ela é livre? Ela é escrava? Escrava da carne, do pecado? A única forma dela ser liberta dessa escravidão da carne, ela é servindo a Deus, porque ela vai ser liberta disso. A pessoa que acha que dinheiro é a coisa mais importante na vida dela, e ela passa por cima das pessoas por conta do dinheiro, ela trai relacionamentos por conta do dinheiro, trai sociedade por conta do dinheiro, às vezes alguns amigos por conta de dinheiro, e outras coisas mais, quebra princípios por conta do dinheiro, porque elegeu o dinheiro como um Deus. Inclusive na Bíblia fala que você não pode servir a Deus e a mamon, ou riquezas, porque há de se devotar a um e odiar o outro. Então você só consegue adorar um Deus, e o outro você vai odiar. Então o cara que elegeu o mamon como Deus, ele não vai conseguir descansar e servir a Deus. Ele vai ser escravo do dinheiro. Ele vai estar servindo o dinheiro. E a gente sempre fala aqui que o dinheiro é um ótimo servo, mas ele é um péssimo senhor, péssimo. E quando o cara se dobra para o dinheiro, ele começa a colocar as pessoas em segundo plano. Ele começa a colocar os relacionamentos em segundo plano. E sabe o que acontece? As pessoas percebem isso. As pessoas veem isso. Que o poder e o dinheiro são mais importantes para aquela pessoa do que você. E elas naturalmente se afastam. Porque ninguém quer se aprofundar no relacionamento com alguém quando não é prioridade, quando não é importante. Estou falando alguma bobagem aqui? Sim ou não? Quando você está com uma pessoa e a pessoa é legal, mas quando você sente que o dinheiro pesa e aquela pessoa ela está muito mais ligada em dinheiro do que em você, você naturalmente você não quer mais ficar perto daquela pessoa. Você busca outras pessoas que gostem de você mais do que o dinheiro. É assim ou não é? Então aquela pessoa fica escravizada naquele mundo onde o dinheiro é o Deus dela e ela perde no relacionamento humano. E como Deus nunca falha, e ele coloca nos 2 primeiros grandes mandamentos o caminho da felicidade humana, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, quando você não vive isso, tua vida é miserável na terra. Você corre atrás de coisas que não podem suprir a sua vida. Por isso que Deus fala, libertação é para servir a Ele, porque Ele quer que você continue liberto. E a gente só vai conseguir continuar liberto quando a gente continuar servindo a Deus. Senão a gente vai procurar um Deus para servir que não vai ser Ele. E que vai nos fazer escravos de alguma coisa. Escravos da carne, escravos do dinheiro, escravos, sei lá, do status. É tanta coisa que pode acontecer, mas o homem procura esses deuses e acaba sendo escravo com isso. Então, consciente ou inconscientemente, elegemos um Deus, um Senhor sobre as nossas vidas. É de nossa natureza. Agora, se escolhemos um Deus que não pode nos salvar, como que a gente vai ficar? O nosso Deus, ele tem condição de nos salvar porque o amor que ele tem por nós é um amor sacrificial. Diga amor sacrificial. Isso é o que o nosso Deus Criador, Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, o teu Pai, tem por você, que nenhum Deus tem mais. Nenhum. Amor sacrificial. Ele morre por você. Uma vez aqui na igreja eu falei, olha, a coisa mais importante que tem aqui na terra é a vida. Pela vida você daria tudo, sim ou não? Até o seu último centavo, se sua vida estivesse em risco, você daria tudo. Mas eu descobri que tem uma coisa mais forte do que a vida. Mais importante do que a vida. É o amor do teu pai por você. Quer ver uma coisa? Quem aqui é pai? Levanta a mão.
Você daria a sua vida pelo seu filho? Então, o amor é mais forte que a vida. O teu pai deu a vida por você. E a vida é a coisa mais importante que a gente tem. Qual Deus faria isso por você? Que prova um amor pelo preço que ele está dando pela sua vida. Então, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário revela o amor de um Deus que não abre mão da gente, ao ponto de morrer pela nossa vida. E se essa verdade não tiver acesa em nossos corações, se essa não for a maior coisa que tiver acesa no nosso coração, a gente está olhando para a coisa errada. Eu queria que você pensasse aqui agora na maior besteira que você já fez na sua vida e na coisa mais legal que você fez na sua vida por alguém, na coisa grande, uma coisa, não é coisa pequena não. Fala, cara, isso aqui foi... Como que eu fiz uma coisa grande? Lembra aí, uma coisa que você fez por alguém que foi grande, que você tirou lá do fundo. Lembra aí? Tá lembrando? Esquece da besteira grande, mas lembra só da coisa boa grande. Foi só para acordar você. Isso é uma coisa grande? Tem alguma coisa grande que você tenha feito por alguém? Sim ou não? Não fez nada por ninguém? Jesus. O moleque deu a luz, ficou 9 meses com o filho dentro da barriga, e nasceu de parto normal. Você fez uma coisa grande, irmão. Se fosse homem, acho que ninguém estaria. Ia nascer só um filho por família. Que acho que o marido ia morrer no parto. Uma coisa grande. A maior coisa que foi feita no universo em todos os tempos foi Jesus morrendo na cruz do Calvário. Foi a maior coisa, a coisa grande. O resto ficou pequeno em comparação a isso. Por isso que a Bíblia fala, quando a gente for cear, ele falou, fazer isso sempre em memória de mim até que eu volte. Por quê? Porque essa foi a maior coisa que já aconteceu na Terra, no universo. O maior acontecimento foi Jesus morrendo por mim e por você. Se isso não for grande na sua vida, isso não vai te levar para frente. Isso tem que ser a maior coisa. Pintou uma bandeja de pecado. Fala, cara, Jesus morrendo na cruz do Calvário pela minha vida, eu merecia morrer eternamente. Aí você olha para qualquer outra coisa e fica pequeno. Qualquer outra coisa fica pequena. A justiça tinha que ser feita. E ele morreu em nosso lugar. Não tem um exemplo melhor do que esse. Um pai morrendo por um filho. A gente tem que saber que é filho. A gente tem que saber que tem um pai e que está, né, sempre esteve disposto a morrer por nós. E se a gente quer servir esse Deus, de fato e de direito, servir a Ele. Eu queria te convidar para ficar em pé um pouquinho. Tem uma oração que eu sempre faço. Eu falo, Senhor, que a cada dia eu consiga te ver mais. Que a cada dia eu consiga ver mais o teu amor. E a outra oração é, Senhor, me cura de toda cegueira que não me deixa ver o teu amor por mim. Porque se eu não consigo ver que Jesus morrendo na cruz do Calvário pela minha vida é a coisa mais importante para mim, eu estou cego. Eu estou precisando ver melhor. As escamas precisam sair, meu entendimento precisa ser aberto para que essa grande realidade tome conta da minha vida e eu entenda que Deus tem todo o direito de ser o meu Deus. Todo. Alguns dizem que Deus tem direito sobre a sua vida por criação, porque Ele que te criou, e por redenção, que foi Ele que morreu na cruz pela sua vida.
Então Deus tem duplo direito sobre a sua vida, porque Ele te criou e porque Ele te salvou. Então essas são as grandes verdades. As grandes verdades, as coisas grandes na vida. O resto diante disso. E aí tem pessoas que pensam o seguinte: eu vou estar bem tranquilo, quando eu tiver bastante dinheiro no banco, eu vou saber que, puxa, nada vai me faltar. E aí a Bíblia fala, o rico juntou muito dinheiro, muito comida nos seus celeiros e disse com a sua alma, come, bebe, descansa e fica tranquilo, porque você tem muito nos seus celeiros e nunca vai te faltar nada. E aí embaixo está dizendo, louco, quando você morrer, como que você vai conseguir pagar a tua salvação? Quem vai dar conta da tua alma? Nem todo o teu dinheiro vai pagar a tua salvação. O mundo acha que a tranquilidade, a paz, a segurança vai vir quando a gente tiver uma conta bem cheia. E Deus está dizendo, a tua salvação vai vir quando tiver um Deus que vai te salvar, que vai redimir a sua vida e vai te dar vida eterna. Porque o preço da morte vai ser cobrado. Vai ser cobrado. Deus, Ele traz justiça. Mas quando passar na sua vida e ver a marca do sangue do Cordeiro, Ele vai falar, esse já pagou o preço. Ele já aceitou o preço que foi pago. Por isso, quando o diabo quiser comprar a sua vida, tiver alguma oferta para comprar você, que o mundo quer te comprar, pode ficar sabendo disso. E tem muita gente se vendendo. Quando o mundo quiser te comprar, você vai falar, eu já fui comprado por alto preço. Eu já fui comprado pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Por isso que o apóstolo Paulo fala, vivei de forma digna, porque foste comprado por um alto preço de sangue na cruz do Calvário. Amém? Você entende isso? Eu queria te convidar a vir à frente, você que ouviu essa palavra, e quer ter cada dia mais a dimensão desse amor de Deus pela sua vida. De forma que isso fique uma imagem vívida na sua mente, no seu coração, na sua alma. Para que se for assediado por alguma tentação, ou se o inimigo fizer uma proposta para te comprar, você vai entender que o céu já deu uma grande quantia por você. É uma oferta que é impossível de ser superada. Ninguém nunca vai poder pagar mais do que Deus pagou pela sua vida. Não existe um Deus que te ame com amor sacrificial. São todos deuses com D minúsculo. O único Deus com D maiúsculo foi aquele que morreu pela sua vida na cruz do Calvário. Ele provou que te ama. Dizem que tem mulheres que sonham por um homem que daria vida por elas, né? Jesus fez isso, tá? Só Ele, mais ninguém. Vamos orar? Feche seus olhos, recline sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, Senhor, abre o nosso entendimento para essa grande realidade, essa grande verdade, que foi Jesus morrendo na cruz do Calvário pelas nossas vidas. Meu Deus, não deixe que isso fique num lugar de pouca importância em nosso coração, na nossa mente, na nossa alma, mas que fique no primeiro lugar, Senhor, no lugar mais importante. Que seja a memória maior, que seja a memória mais importante, que seja o fato mais relevante em nossas vidas, Senhor. Porque foi o preço mais alto que pagaram, foi o amor mais forte que nos alcançou, o amor sacrificial pelas nossas vidas. Meu Deus, que esse entendimento nos liberte de todo Deus falso, de toda mentira, de todo engano, de toda vida longe do nosso Pai, do nosso Criador, do nosso Senhor. Meu Deus, abre o nosso entendimento, abre os nossos olhos, Senhor, e nos faz gratos a tudo que o Senhor fez pelas nossas vidas. Assim nós oramos, Pai, e te bendizemos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu estimulo você. Esses dias a gente estava aqui no M12 orando.
Não nos leve a mal, tá? Foi uma visão que a gente teve aqui. E quando chegava nesse momento do culto, eu começava a perguntar, alguém que quer aceitar Jesus como Senhor, e algumas pessoas voltavam para os seus lugares e não ficavam aqui. A visão que tiveram que essas pessoas que voltavam deixavam de receber mais alguma coisa. E Deus estava fazendo ainda alguma coisa na vida delas, no momento que elas continuavam aqui. Então, continua aí, volta ao seu lugar não. O anjo está passando com a bandeja, está distribuindo alguma coisa. Eu peço perdão se essa palavra ela não descortinou tudo que tem que descortinar em relação a esse assunto. Eu não tenho a ambição, nem nunca vou ter, mesmo porque eu sou só um homem, de cumprir de trazer toda a revelação que está contida na cruz do Calvário, na morte de Cristo por nós. Eu acho que só o Espírito Santo pode fazer isso. Mas eu estimulo você, em todas as suas orações, quando você dobrar o seu joelho no seu lugar secreto, é pedir a Deus que abra os teus olhos para essa grande verdade. Grande verdade. Porque se essa grande verdade, a maior verdade de todas, não estiver acesa no teu coração, você está cego. Você está perdido. Alguma outra verdade menor pode estar te guiando. Mas quando eu vejo a coisa grande, quando eu entendo a coisa maior, a coisa principal, aí a minha vida toma a devida proporção e as coisas elas vão para os seus lugares. Amém? Então, se Deus morreu por você na cruz do Calvário, quer ver uma coisa? Não há desprezo humano, pessoa desprezando você que te faz sentir pequeno. Porque se o Deus Criador pagou o máximo por você, você tem grande valor. Então o desprezo humano vai te fazer sofrer? Bem menos. Porque você sabe que Deus te ama demais. Então se Ele te ama te conhecendo como ninguém te conhece, então você tem valor. Então o desprezo humano não vai te abater tanto. Está vendo como que as coisas elas vão tomando o lugar certinho? Quando você entende que o amor de Deus pagou um preço para te salvar, e você continua em pecado, e Ele ainda continua te perdoando, e Ele ainda te quer por perto, mesmo você errando, você vai entender que Ele te ama a despeito dos seus pecados, que você é maior do que os seus erros. Isso, olha, eu te falar, é o amor de Deus que constrange o homem ao arrependimento. Que você peca, Ele te perdoa, você peca, Ele te perdoa, você fala assim, meu Deus, o teu amor está me constrangendo tanto que eu nem quero mais errar. Porque eu não faria isso por ninguém, só faz por mim. E eu vou me render ao Senhor, porque eu não presto, mas o Senhor mesmo assim me quer. Então eu devo lá no fundo prestar de alguma forma. Então eu vou parar de errar, porque o Senhor me aceita. Você entende isso? É muito doido, né? Só Deus faz isso. E nessa hora, eu queria fazer uma oração por você que se arrepende de novo. Quer voltar para Deus, de repente se perdeu, errou, vacilou. Mas Deus está de braços abertos aqui, ó. Se arrepende, filhinhos. Eu falo isso para que você não peque. Mas se você pecar, nós temos um advogado diante de Deus, Jesus o justo. E Ele é fiel e vai te perdoar de novo, está de braços abertos. E o amor dele vai te constranger, você não vai pecar mais. Se você quer aceitar Jesus ou quer voltar para o Senhor, quer responder essa oração, esse chamado, vem aqui à frente. Quero orar contigo. E agora você pode voltar para o seu lugar, que a bênção já te alcançou. Louvor pode subir. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todos os pecados. A Bíblia fala que
O amor de Deus nos constrange ao arrependimento. Porque Ele sabe tudo que a gente pensa, tudo que a gente vive. E ainda assim está de braços abertos. Porque nós valemos para Ele muito mais do que a gente imagina. E Ele não nos chama pelos nossos pecados. Ele nos chama pelo nome. Repita comigo essa oração. Diga: Pai. Pai. Eu creio que Jesus morreu na cruz do Calvário pelos meus pecados para me salvar. Mas Ele ressuscitou. Ele vive. E é o meu Senhor e o meu Salvador. Jesus, o meu Redentor, Ele vive. Quando a gente faz essa oração, a Bíblia fala que no céu tem uma festa, que Deus quer nos salvar. E só Ele pode fazer isso, nenhum outro Deus. E Ele fica feliz porque agora a gente vai ter um caminho de vida diferente, um caminho que Ele vai nos conduzir. E a nossa vida vai melhorar muito. Então no céu temos uma festa, mas aqui a gente quer uma família chamada igreja. Olha para trás, olha a família de vocês. O filho de Sabá veio aqui à frente, ó, que glória. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Olha aí, ó. Não há pecado que Deus não possa perdoar. Não há alma que Deus não possa tocar. Não há vida que Deus possa transformar. Porque para Deus todas as coisas são possíveis. Para Deus todas as coisas são possíveis. Se a tua consciência te acusar, se o teu coração te acusar, dizendo que você não é limpo o suficiente, não é bom o suficiente, a Bíblia fala que Deus é maior do que o seu coração e Ele te absolve. Amém? Então não aceita acusação nem do teu próprio coração. Deus é maior do que ele. Nessa hora, você é livre para adorar o Senhor com seus dízimos, adorar o Senhor com as suas ofertas, adorar o Senhor com as suas primícias como parte integrante do teu culto de adoração. Querido, faça isso com alegria em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Pedimos, Pai, que essa realidade seja cada vez mais viva no nosso coração e mente. Pai, o preço que foi pago pelas nossas vidas na cruz do Calvário, que seja, meu Deus, essa a grande realidade que paute a nossa vida, as nossas escolhas, Pai, o nosso viver diário. E que a nossa devoção, a nossa gratidão seja uma resposta ao teu grande amor por nós. Meu Deus, nós oramos assim e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém? Queridos, mais uma vez, eu sei que o mundo tem muita coisa para chamar a nossa atenção, muitos ruídos. A nossa alma se inquieta por tantas coisas. E quando Marta e Maria estavam ali inquietas aos pés de Jesus, Jesus falou que Maria tinha escolhido a melhor parte, não seria tirada. A melhor parte está perto dele, ouvindo ele, entendendo o amor dele. E aí as outras coisas vão ser acrescentadas e vão tomar seus devidos lugares. Então, peça a Deus para abrir os teus olhos, para você entender o amor de Deus que está em Cristo Jesus. A largura, a altura, a profundidade do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se souber isso, o que vai funcionar? Amém? Que a sua vida vai ser uma resposta ao amor de Deus. Quando você responder ao amor de Deus, meu Deus, você vai ser a resposta que esse mundo precisa. Que o mundo precisa da resposta dos filhos de Deus. Nós somos a resposta. Amém? E se somos amados pelo Pai, nós seremos uma ótima resposta. Seja você, por onde você for, uma resposta de Deus para esse mundo doente. Amém? Que Deus abençoe e guarde a sua vida. Te encha da unção da graça do Senhor. Deus, uma semana abençoada, de vitória na presença do Senhor. Deus abençoe, Deus, graça e paz, um beijo no coração.